Ora então, mais uma vez, muito bem-vindas a este webinar de encerramento do projeto Altisex, financiado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Ahm, Como eu já disse, o meu nome é Joana Simões, fui a coordenadora deste projeto. Ahm, Vamos então aqui fazer a partilha do ecrã convosco. Assim. Hum. Digam-me só, eu a partir deste momento deixei de vos ver. Digam-me só se estão a ver, a projeção. Estamos a ver, Joana, sim, estamos. Ok, Sim, sim, sim. obrigadíssima, obrigadíssima. Se em algum momento tiverem alguma questão que seja mesmo muito pertinente ou muito, queiram muito colocar naquele momento específico, podem simplesmente interromper-me, porque eu não vejo, mesmo que se utilizarem a função de colocar a mão no ar, eu não vou ver. Então, interrompam-me, está bem? Ahm, Ora então, para quem eventualmente ainda não nos conheça, ou não, antes disso, o programa. Então, vamos fazer esta pequena abertura e para quem eventualmente ainda não nos conheça, vou fazer uma brevíssima apresentação da Associação Portuguesa Voz do Autista, e dos projetos, e serviços que nós temos, a decorrer. Depois teremos aqui, algumas contribuições das entidades parceiras deste projeto. A seguir, farei então a apresentação de alguns dos resultados deste projeto. Temos aqui espaço para uma pequena pausa de conforto. E depois será então aqui o pré-lançamento do guia prático e do programa educativo Altisex, que foram as duas grandes, ou duas das grandes ferramentas que nós desenvolvemos ao longo deste ano. E depois haverá então aqui um espaço para perguntas e para diálogo e faremos o encerramento. Desculpa. Então, muito rapidamente, para eventualmente alguém que ainda não nos conheça, a Associação Portuguesa Voz do Autista é uma associação sem fins lucrativos de autoadvocacia no autismo e é também uma organização não governamental das pessoas com deficiência. Nós somos compostos por pessoas autistas, pais de crianças autistas e profissionais de saúde e educação que são também eles e elas autistas. E a nossa principal missão é providenciar uma plataforma para as diversas vozes de pessoas autistas em Portugal, ou seja, não é dar voz, porque as pessoas autistas têm voz, ela precisa de ser ouvida, e promover a aceitação e inclusão de pessoas autistas nas suas comunidades, nos vários contextos das suas vidas. Nós desenvolvemos projetos de formação, mentoria, apoio, investigação, hum, nas áreas da inclusão, da saúde, da educação, do emprego, entre alguns outros. Em termos de projetos que nós temos a decorrer neste momento, a nível nacional, temos o projeto Altisex, sobre o qual estamos aqui hoje para apresentar os resultados dele aqui hoje. E temos também a Autivisibilidade, são ambos projetos cofinanciados pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, e deixo aqui já o convite para o próximo dia 29, vai ser, da parte da manhã, vai ser a apresentação, vai ser o webinar de encerramento deste projeto Autivisibilidade. Ficam desde já todas as pessoas convidadas. Depois, em termos de projetos europeus, eles são todos cofinanciados pela União Europeia, são projetos Erasmus+. Temos o Points of Connection, que é um projeto focado na qualidade de vida e acessibilidade. Eu tenho aqui um pequeno vídeo para vos mostrar, mostro já de seguida. Temos o projeto Activate, que é focado na advocacia e no empoderamento. E aqui a pessoa a entrar. E temos também um projeto que é um bocadinho mais recente, ainda assim mais no início, que é o Same Chance Employment, que é um projeto na área do emprego, da empregabilidade de pessoas autistas. E eu vou aqui só no instante interromper esta partilha para vos mostrar então o vídeo do Points of Connection. Boa tarde a quem entretanto chegou, muito bem-vindas. Ora então, como som. Digam-me se estão a ver uma tela que tem um retângulo verde.
Sim, Ok, Sim. sim. Ok. Estão a ouvir o som. sim. O Obrigada. mundo deve ser um lugar para todos, mas infelizmente esta não é a realidade de Portugal. Muitos de nós, autistas, sentimos-nos à margem. Ao contrário de outros países, Portugal tem um dos níveis mais baixos de qualidade de vida das pessoas autistas. A área com menor satisfação: inclusão social. A inclusão social é um assunto urgente para que todos se sintam parte da sociedade, incluídos, acolhidos e felizes. Imagina sentir que não pertences, que ninguém entende a tua realidade ou oferece o apoio necessário. É isso que muitas pessoas autistas enfrentam diariamente. Merecemos ser vistos, ouvidos, incluídos. É preciso encorajar a participação, oferecer apoio e criar ambientes de aceitação e adaptações. Incluir as pessoas, aceitando todas as pessoas como elas são. Pergunta a ti mesmo: estás a fazer o suficiente para que todos se sintam parte da comunidade? Inclusão social é qualidade de vida para todos. Promove a inclusão e faz a diferença. Isto foi aqui um pequeno vídeo que resultou do projeto Points of Connection, que nós achamos que seria pertinente também partilhar aqui convosco. Voltando aqui, só tirar isto aqui, sobre estes projetos que eu tenho estado a mencionar, todos eles estão disponíveis no nosso site. Informação sobre cada um deles que vocês poderão contactar em mais detalhe. Para além dos nossos projetos, nós temos também alguns serviços. Temos o grupo de apoio online para pessoas autistas adultas e com outras neurodivergências, um, que acontece semanalmente. Temos também um grupo específico dedicado a mulheres autistas com 40 anos ou mais, é a roda de partilha. Temos a linha de apoio, através do e-mail apoio@vozdoautista.pt, para o qual pessoas autistas, familiares, profissionais nos podem contactar quando têm dúvidas sobre direitos, acesso a diagnóstico, direitos no emprego, na educação ou em qualquer outra área, e fazemos também formação e consultoria. Passando então agora para o projeto Autissex em particular. Um, a Associação Portuguesa Voz do Autista foi então a coordenadora deste projeto e tivemos três fantásticas parcerias: a ILGA Portugal, a Sexualidades e a Impacta Educa. E nós temos cá hoje uma das pessoas, uma das representantes presentes, que vai partilhar um bocadinho da sua experiência neste projeto, ou porque é que este projeto, porque é que a Sexualidades considera que este tipo de projetos são importantes de desenvolver. Temos cá a Paula Barroca, da Sexualidades, e depois da ILGA e da Impacta Educa. Elas infelizmente não puderam estar presentes, mas temos aqui dois pequenos vídeos com um testemunho para partilhar convosco. Convidava então a Paula Barroca agora a partilhar um bocadinho sobre a sua experiência no projeto. Claro, com certeza. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Barroca e estou aqui em representação da Associação Sexualidades Positivas, uma associação que promove
uma abordagem afirmativa, inclusiva e baseada nos direitos humanos no campo da sexualidade. As nossas áreas de atuação são a educação sexual, a saúde sexual e o erotismo. A sexualidade é uma dimensão central do bem-estar humano, mas continua muitas vezes a ser abordada a partir de uma posição do medo, do silêncio ou exclusivamente do risco. A Associação Sexualidade Positivas existe para contribuir para a mudança neste paradigma, promovendo uma visão da sexualidade que integra informação, segurança, liberdade, responsabilidade e prazer. É a partir deste enquadramento que participamos no Focus Group do projeto Autissex, cujas partilhas foram extremamente interessantes e vieram a resultar agora nesta apresentação de hoje, com todas as outras entidades parceiras. Reconhecemos a importância de promover uma abordagem da sexualidade que seja positiva, informada, baseada nos direitos humanos, particularmente junto de populações que continuam a ser extremamente invisibilizadas neste domínio. Esta parceria resulta de uma visão comum que temos sobre a sexualidade como uma dimensão essencial do bem-estar, da autodeterminação e da inclusão, reforçando a necessidade de educação, acesso à informação e respeito pela diversidade de corpos, identidades e também de experiências. A nossa missão, neste caso, das sexualidades positivas, é promover a sexualidade humana de modo abrangente e positivo ao longo de todo o ciclo de vida, reconhecendo que não existe um único modelo legítimo de viver a sexualidade, mas sim múltiplas experiências que merecem respeito, direito ao consentimento, autodeterminação, integridade corporal, privacidade, igualdade de géneros, como condições fundamentais para sexualidades livres e seguras. Em síntese, trabalhamos para promover as sexualidades informadas, livres, responsáveis, afirmando o prazer como uma dimensão legítima do bem-estar humano e os direitos sexuais como direitos humanos fundamentais. É neste sentido que a nossa participação no projeto Autissex ganhou todo o significado e coerência. Agradecemos o convite e ficamos muito honrados até pelo convite e pela possibilidade de também trazer aqui as nossas visões e as nossas participações. Obrigada, Joana. Muito obrigada, Paula. O agradecimento é mútuo. Foi realmente muito positiva esta colaboração com as entidades parceiras deste projeto, nomeadamente com a Sexualidades, com o Paulo e com a Sofia também, que não está cá hoje presente, mas que também foi uma das principais pessoas envolvidas no projeto. Portanto, o agradecimento é mútuo e para nós fez todo o sentido serem vocês uma das entidades parceiras deste projeto. Vou então passar um pequeno vídeo de testemunho deixado pela Karina, representante da Impacto Educa. Deixa-me só ver se eu faço isto tudo direito. Aqui. Vão ver, correto? Sim, estamos a ver. Obrigada. Olá a todos, o meu nome é Karina Calisto e eu faço parte da equipa da Impacto Educa. A nossa participação neste projeto, no projeto Autissex, nasceu com o compromisso que temos com uma educação verdadeiramente inclusiva, centrada nos direitos, na dignidade e na autonomia das pessoas autistas. Ao longo de todo este projeto, a Impacto Educa, peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse, contribuiu com a sua experiência na área da inclusão, da neurodivergência e da educação, ajudando a refletir e a construir abordagens acessíveis, respeitadoras e conscientes sobre a educação para a sexualidade. Falar de educação para a sexualidade inclusiva continua a ser um grande desafio.
seja porque é um tema que está envolto em tabus, seja porque muitas vezes as pessoas parecem ter medos e preconceitos, muitas vezes as pessoas autistas e as pessoas com deficiência são excluídas destas conversas, seja por serem infantilizadas, seja por se assumir erradamente que não têm desejos, afetos e necessidades de informação. A educação para a sexualidade não é um incentivo precoce, é uma ferramenta de proteção, de autonomia e de promoção dos direitos humanos. Ter acesso a informação clara e adequada permite reconhecer o próprio corpo, estabelecer limites, compreender o consentimento e viver relações de forma mais segura e consciente. A Impacto Educa tem muito orgulho de ter sido convidada para ajudar a participar neste projeto, porque todos nós acreditamos que projetos como o Altisex têm um impacto real em diferentes níveis, seja nas escolas contribuem para práticas muito mais inclusivas e para educadores mais preparados para abordar estes temas sem medo e sem silêncios, especialmente silêncios constrangedores. Nos serviços promovem uma atuação mais informada, ética e respeitadora, combatendo a infantilização e a desinformação, assim como o capacitismo. Na vida das pessoas, cria espaço para mais autonomia, para mais segurança, para mais dignidade e mais liberdade para viver a sexualidade e os afetos de uma forma saudável. Para nós, na Impacto Educa, para mim, para toda a minha equipa, o Altisex, este projeto, este guia, este programa, representa a importância de quebrar o silêncio, de afirmar que a educação para a sexualidade inclusiva não é um extra, nem é um privilégio. É um direito fundamental que deve ser garantido a todas as pessoas, sem exceção. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada especialmente à Joana, que foi quem esteve sempre a trabalhar connosco. Obrigada à Daniela da Ilga. Obrigada às sexualidades por nos acolherem também tão bem. E lamento não estar ao presente online. Neste momento não foi possível mesmo, mas muito obrigada a todos. Este foi aqui o contributo deixado pela Karina da Impacto Edu, que ela não está aqui hoje, mas Karina, o agradecimento é novamente mútuo, foi realmente foi uma equipa maravilha, como se costuma dizer, para este projeto foi muito positivo e muito obrigada também. Fica aqui o agradecimento público também a vocês. Ahm, e vou então aqui partilhar o último vídeo, que é da Daniela da Ilga Portugal, e só deixar aqui uma pequena curiosidade: este projeto não iniciou com parcerias, era um projeto que não tinha nenhuma parceria inicialmente, e estas parcerias resultaram todas elas, todas as três, do Focus Group inicial, ou seja, o projeto previa um Focus Group para a qual foram convidadas pessoas neurodivergentes, pessoas especialistas na área da sexualidade, da pedagogia, e nós escolhemos a sexualidade, escolhemos a ILGA, escolhemos a Impacto, a Educa, para além de outras pessoas individuais também. E naquele momento eu pensei, eu acho que estas entidades são perfeitas para serem aqui parceiras neste projeto, e nós lançámos o convite e felizmente foi aceito. E foi assim que nasceu esta parceria, esta equipa maravilha do projeto Altisex. Então, vou partilhar o último vídeo convosco. Deixem-me só aqui preparar. Ok. Vou só pedir-vos, assim que eu partilhar, que me digam se estão a ver, está bem? Desculpem. Tá? Sim, estamos a ver, Joana. Obrigada. Olá a todas as pessoas. O meu nome é Daniela Filipe Bento e faço parte da Associação ILGA Portugal. A Associação ILGA Portugal é uma associação que luta há 30 anos pelos direitos das pessoas LGBT+. É neste sentido e neste compromisso que nos juntamos ao projeto Altisex, para lutar por um mundo mais inclusivo, mais seguro, mais equitativo e mais igualitário para todas as pessoas. O mundo está a fervilhar de diversidade, está a fervilhar de imensidão. E nós estamos a limitar essa imensidão com a discriminação, com a violência, com a desconsideração do que são as pessoas. É por isso que lutamos por um mundo mais inclusivo,
que luta pelos direitos humanos, um mundo que faça face à desinformação e um mundo que faça face à infantilização das pessoas autistas. É neste sentido que procuramos também que o acesso à sexualidade das pessoas autistas seja realmente eficaz, que as pessoas autistas tenham acesso igualitário, tenham acesso equitativo, tenham acesso inclusivo e seguro à sua saúde sexual e reprodutiva. Porque sabemos que é extremamente importante falar disto, sabemos que é extremamente importante falar de inclusão e falar de metodologias sérias para que de facto as pessoas estejam seguras no seu local e na sua vivência. Porque acreditamos que todas as pessoas têm o direito a ser como são, por estarem, por amarem e por existirem, na sua identidade, na sua sexualidade e na sua forma de relacionar. É neste sentido também procuramos, desta forma, ir mais além. E o projeto Autissex vai mais além daquilo que é falar sobre discriminação, falar sobre diferença, falar sobre violência ou falar sobre desinformação. É um projeto que vai mais além no sentido de procurar atuação, faz atos, procurar soluções para que as pessoas possam incluir nos seus dia-a-dia, para realmente garantir a presença de todas as pessoas, incluindo as pessoas autistas, no espaço das escolas. É neste sentido extremamente importante criar soluções práticas, criar soluções que existam e que façam afeto às pessoas no dia-a-dia. É por isso que continuaremos a lutar neste sentido. É por isso que é importante um projeto de educação e um projeto que envolva, de facto, os atores e as atrizes que estão nas escolas, que envolvam todas as pessoas da comunidade escolar, sejam elas pessoas sejam docentes, sejam elas pessoas funcionárias, sejam elas pessoas de diversas posições das escolas. É preciso continuar a criar metodologias, é preciso continuar a criar mecanismos de realmente salvaguarda das pessoas LGBTI e também salvaguarda das pessoas autistas. E também, neste caso, das pessoas LGBTI que possam ser autistas e das pessoas autistas que possam ser LGBTI. As realidades interseccionam-se. E no facto é que a nossa realidade é muito diversa, o mundo é interseccional e nós temos de tentar apostar realmente em soluções interseccionais que abarquem as diferenças entre todas as pessoas. É nisso que continuamos a apostar. E neste sentido, quero agradecer à Joana, quero agradecer à Karine e quero agradecer à Sofia por todo este trabalho. Um trabalho que visa continuar a construir, um trabalho que visa continuar a propagar o conhecimento e um trabalho que visa continuar a construir pilares sólidos sobre aquilo que deve ser a diferença e aquilo que deve ser a igualdade e aquilo que deve ser a segurança, a inclusividade e a equidade. Obrigado. E esta foi aqui a partilha deixada pela Daniela, representante de Portugal. Novamente, Daniela, o agradecimento é muito, muito obrigada por uma pessoa entrar, por toda a vossa participação no projeto. Estamos mesmo muito satisfeitas com esta parceria. Entretanto, bem-vindas a quem foi entrando entretanto. Eu vou aqui voltar à partilha para avançarmos então para a apresentação dos resultados do projeto. Assim. Estão a ver o meu ecrã, correto? Sim, sim. Obrigada. Ora então, para vos fazer aqui um breve enquadramento de como é que surgiu esta ideia de nós criarmos e submetermos a candidatura o projeto Autissex. A educação para a sexualidade, como provavelmente todas nós aqui presentes, não é implementada de uma forma inclusiva, tendo em conta a diversidade de estudantes, e aqui nem sequer falamos só de estudantes neurodivergentes, mas de uma forma geral, e sublinhando aqui também o que a Daniela. Neurodivergentes. Agradeço só se puderem desativar o microfone enquanto nós estiverem a intervir. Muito obrigada. Como eu estava a dizer, como a Daniela sublinhou no vídeo dela, isto é realmente uma questão interseccional e a diversidade estende-se para além da neurodiversidade, como é natural. Depois, o que nós também verificamos é que conteúdos essenciais, seja o consentimento, relações positivas, as variações os diferentes tipos de relações, identificação de sinais de violência, comunicações, dinâmicas sociais, entre outros temas, não são adequadamente abordados ou não são abordados de todo. E também através de outros estudos que nós tínhamos
feito previamente, nós verificámos que muitas pessoas autistas tinham conhecimento, diziam ter um conhecimento limitado sobre sexualidade, mesmo tendo frequentado aulas de educação para a sexualidade, ou seja, revelando aqui a ineficácia destas aulas. Então, baseado nisso, nós tínhamos como objetivos, através deste projeto, como assim, três objetivos centrais: promover a igualdade e combater a discriminação das pessoas autistas, proporcionando aqui um acesso à informação em condições de equidade com os seus pares, criar ferramentas que possam efetivamente ser utilizadas por docentes do ensino secundário, e faço só aqui um pequeno parênteses que nós achamos sempre importante fazer. Nós não consideramos que a educação para a sexualidade deva começar no ensino secundário, ela naturalmente deve começar no ensino pré-escolar e primário. No entanto, nós escolhemos aqui como foco, dentro também dos limites que o projeto tem, em termos de calendarização e de recursos, nós focámos-nos aqui especificamente no ensino secundário. E como último objetivo, sensibilizar a comunidade para os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas autistas, nomeadamente através de uma campanha de sensibilização. E, assim, de uma forma geral, este projeto tinha algumas atividades previstas. Ele começou com uma pesquisa para nós identificarmos as principais barreiras que existem no acesso à educação para a sexualidade, e também verificámos modelos internacionais e nacionais de sucesso no âmbito da educação para a sexualidade, ou seja, fazer aqui como que um levantamento, um estado da arte, não é? O que é que existe agora, o que é que está em falta, o que é que existe de muito bom. Desenhámos um questionário dirigido a pessoas autistas. Fizemos também depois um questionário dirigido a famílias que não estava inicialmente previsto no projeto, mas que nós consideramos que seria aqui um complemento fundamental, uma vez que isto é que a educação para a sexualidade acontece também em casa, não é? Em contexto doméstico, para além também de na escola. Realizámos um foco de grupo com pessoas neurodivergentes, especialistas da área da sexualidade e da educação, onde estiveram então presentes pessoas que depois se tornaram parceiras do projeto, para nós discutirmos aqui também lacunas, estratégias para a implementação, perdão, de uma educação para a sexualidade que fosse realmente inclusiva e eficaz. E quando nós dizemos educação para a sexualidade inclusiva, o nosso objetivo nunca foi criar, e o guia prático e o programa não são um guia e um programa para implementar com pessoas autistas. É um programa e um guia para implementar para todas as pessoas, ou seja, aqui utilizando o desenho universal para a aprendizagem como conceito e como base conceptual. Outra das atividades previstas era então este desenho de um guia prático e de um programa de educação para a sexualidade inclusivo, uma campanha de sensibilização e o que está a acontecer hoje, este webinar de encerramento para apresentarmos os resultados que alcançámos através do projeto. E eu trouxe aqui para hoje algumas partes do projeto, alguns resultados, e começando aqui pelo questionário a pessoas autistas, para o qual contámos com 69 respostas, com idades entre os 18 e os 55 anos. E os principais objetivos deste questionário eram então conhecer experiências, necessidades, preferências das pessoas autistas no âmbito da educação para a sexualidade. Este questionário incluiu 14 perguntas que eram organizadas em 6 secções: barreiras e lacunas na educação para a sexualidade, necessidades específicas e acomodações, conteúdos que gostariam de ter visto abordados, avaliação, metodologias de avaliação, estrutura das aulas e o papel das pessoas docentes. E então eu trouxe aqui apenas alguns dados. O relatório dos questionários e também do focus group estão disponíveis no nosso site, www.vozdoautista.pt. Existe uma área do site especificamente dedicada ao projeto Autissex, no qual poderão consultar toda a informação do projeto, nomeadamente também os relatórios completos, onde estão estes dados. Então, em termos de dificuldades encontradas, 66% considerou que a ausência de temas adaptados à realidade neurodivergente era aqui realmente uma dificuldade. 64%
referiu que a falta de espaço seguro para colocar dúvidas, ou seja, não se sentirem realmente seguras e seguros para partilhar as suas dúvidas, sem sem terem que ter medo de serem julgadas, e também mais de metade considerou que existiam docentes sem preparação para estudantes neurodivergentes e que isso representava para elas realmente uma dificuldade. No que diz respeito a apoios e adaptações desejadas, 106,8% referiu mais discussões sobre diversidade, e novamente aqui não era só sobre diversidade de género ou diversidade de expressão de género, mas diversidade de uma forma geral, e nomeadamente sobre a neurodiversidade. 72,5% referiu docentes com formação, nomeadamente na área da neurodiversidade, da neurodivergência. 63,8% referiu que precisava de ter exemplos mais práticos para conseguir perceber melhor os conteúdos que são abordados nas aulas, ou seja, uma comunicação mais direta, mais clara e com exemplos mais do cotidiano. E também mais de metade, 59,4%, referiu que a previsibilidade das aulas era um aspecto fundamental, e que seria uma adaptação necessária para se sentirem melhor nestas aulas. Em termos especificamente das necessidades sensoriais, a maior parte, 73,9%, referiu que haver menos ruído era uma necessidade sensorial muito, muito importante para elas, ou seja, salas que não estejam perto de corredores ou que sejam bem isoladas do som, era essencial para conseguirem realmente estarem mais presentes nas aulas e terem mais proveito das aulas serem mais eficazes. 69,6% a existência de um espaço tranquilo, onde pudessem eventualmente também fazer uma pausa. Luz natural em vez de luz, aquelas luzes que normalmente são muito, muito, pelo menos na minha altura ainda eram, muito, muito comuns haver uma luz muito fria e muito forte, fluorescente, então a luz natural foi referida também por parte de muitas pessoas como uma necessidade sensorial. Quase metade das pessoas referiu também evitar cheiros intensos, seja perfumes, seja salas localizadas perto de bares ou das cantinas da escola, ou detergentes de limpeza. E também 46,4% referiu a importância de haver a possibilidade de fazerem pausas sensoriais durante uma aula para a autorregulação e para depois poderem regressar à aula e voltar a estar confortáveis e com capacidade de foco. Em termos de conteúdos considerados importantes, este é realmente um aspecto importante, um aspecto curioso, e já vão perceber à frente mais porquê, porque existe aqui realmente divergências e convergências relativamente às respostas das pessoas familiares. Mas no caso específico das pessoas autistas, o que foi considerado enquanto conteúdo importante a abordar, com uma expressão mesmo muito grande, 91,3% referiu reconhecer comportamentos abusivos e como conseguir lidar com comportamentos abusivos. O que é um comportamento abusivo? Onde é que está a fronteira entre aquilo ser aceitável ou aquilo realmente representar já violência? Outros aspectos mencionados por parte de muitas pessoas foram o consentimento, 85,5%, a comunicação de desejos e limites, como é que eu consigo comunicar, seja de uma forma verbal, seja de uma forma não verbal, quais é que são os meus limites, quais é que são os meus desejos. 81,2% diferentes tipos de relações, ou seja, o que é uma amizade, o que é uma relação amorosa, o que é uma relação platónica, esses diferentes tipos de familiar, etc. E depois também 84,1% referiu a saúde sexual e a higiene como um conteúdo que consideram muito importante a ser abordado. Eu trouxe aqui uns testemunhos, apenas dois. Como eu referi, o relatório tem mais testemunhos diretos, e eu vou ler para vocês. O primeiro diz: as minhas aulas foram muito poucas e com muito pouca informação. Todavia, acho que se a linguagem fosse mais acessível, com menos barreiras, limitações e tabus, teria sido mais fácil de entender. Acho importante falar sobre assédio e preparar os alunos devidamente. Sendo neurodivergente, já tive em algumas situações em que não consegui perceber na altura que estava a ser abusada e ou assediada. Se tivesse tido uma melhor explicação, talvez tivesse sido mais fácil.
E outra pessoa deixou o testemunho. Gostaria de ver uma disciplina de educação sexual lecionada por profissionais realmente preparados e informados para tal. Qualquer pessoa, mas especificamente a população autista, beneficiaria de uma educação sexual interseccional. Passando então aqui para o questionário a familiares. Qual é que foi então aqui o objetivo que nós achamos que adicionalmente poderia enriquecer este projeto? E se repararam, esta ilustração aqui do lado direito, que tem uma personagem com os binóculos, no caso das pessoas autistas estava virada para dentro, ou seja, nós primeiro olhámos para dentro da comunidade e depois decidimos também olhar para fora da comunidade autista e perceber, ok, o que é que as famílias que naturalmente vivem com estes jovens, quais é que são também aqui as perspectivas sobre as dificuldades sentidas, as necessidades identificadas no processo educativo, com um especial enfoque novamente aqui no ensino secundário em Portugal. O questionário incluiu 12 perguntas, divididas por 3 áreas: compreensão e percepção sobre educação sexual, necessidades e apoios, e articulação com a escola. Eu esqueci-me de referir, este questionário contou com 21 respostas. Sim, muito rapidamente, relativamente à educação para a sexualidade abordada em casa, 38,1% disse que sim, que abordava esta temática com regularidade. Metade, 52,4%, disse de forma esporádica e 9,5% disse que nunca foi abordada. E quando perguntámos quais é que tinham sido esses desafios na abordagem em casa, destaca-se aqui claramente, este que eu sublinhei em amarelo, 42,9% referiu a pessoa não tem interesse. Esta é a perspectiva das pessoas familiares. No entanto, muitos estudos científicos dizem-nos que o interesse das pessoas autistas, das pessoas neurodivergentes, na sexualidade, em ter uma relação, em construir uma família, é equivalente às pessoas neurotípicas, às pessoas sem deficiência. Ou seja, e isto mostra um pouco que a percepção de pessoas autistas e de familiares não coincide aqui muito bem e que é aqui realmente bastante disparo. Outra dificuldade mencionada, ou outro desafio mencionado, foi também aqui receio de criar confusão, ou seja, não saber muito bem, o que coincide aqui também com não ter preparação, falta de orientação da escola, ou seja, as pessoas não se sentirem também muito capacitadas para poder fazer este trabalho também em casa, este trabalho complementar em casa. Os apoios que consideraram importantes, e isto realmente bate certo com as dificuldades, é o acompanhamento por parte de profissionais, 61,9% referiu essa dificuldade, terem à sua disponibilidade materiais pedagógicos e também existir formação para as famílias. Ou seja, as famílias consideraram que estas eram realmente os apoios mais importantes e dos quais eles sentem falta. E aqui está então a parte dos conteúdos a abordar, que eu referi há pouco. Realmente devemos aqui reconhecer comportamento abusivo, que tinha sido mencionado por 91,4% das pessoas, também um dos mais referidos por parte das famílias, o autocuidado, a saúde sexual e higiene, diferentes tipos de relações e comunicação, desejos e limites. Vemos aqui uns quantos que são realmente muito convergentes. E então eu trouxe aqui um slide só para mostrar de uma forma assim mais resumida as convergências e as divergências. Então, de forma muito semelhante, as pessoas autistas e as famílias consideraram que comunicação de desejos e limites de aprendizagem sobre diferentes tipos de relações, saúde sexual e higiene pessoal, autocuidado, bem-estar e saúde mental e reconhecimento de comportamentos abusivos, as percentagens são muito semelhantes. São, às vezes, mesmo praticamente iguais. No entanto, quando nós olhamos para temas como a diversidade sexual e de género, começamos a ter realmente percentagens muito dispares. Por exemplo, aqui, 75,4% das pessoas autistas considera este um dos conteúdos muito importantes a abordar, enquanto que apenas 47,6% das famílias o consideram. Aqui também a anatomia sexual com uma grande diferença, ou seja, quase uma diferença de quase 50%, não é? Informação sobre serviços de apoio
também com uma grande, grande expressão por parte das pessoas autistas, mas por parte das famílias apenas 38,1%. E este que pessoalmente considero um dos mais expressivos, os direitos sexuais e reprodutivos referidos por 74% das pessoas autistas e apenas por 38,1% das pessoas familiares. Pois existe aqui realmente ainda muita divergência no que toca a aspectos relacionados com a autonomia, com direitos, com a diversidade, enquanto que outros, mais relacionados com a comunicação, com o autocuidado, com a saúde sexual e higiene, encontram aqui realmente mais convergência entre as duas amostras. E trouxe também, estamos mesmo quase a finalizar, dois testemunhos por parte de familiares. O relatório depois tem mais, se quiserem consultar. E vou passar a ler o primeiro. Este tema é transversal à família e à escola, pelo que deveria ser transmitido aos pais, qual a forma como vai ser abordado, quando e ainda que dúvidas, conflitos, julgamentos possam ter surgido com o tema. Também será importante o professor contactar os pais se identificar algum conflito. Ou seja, aqui esta pessoa deixou muito claro que este trabalho conjunto entre escolas e famílias e também jovens é realmente muito importante para que isto funcione tudo de uma forma articulada. E outro testemunho deixado, foi dar acesso aos pais aos materiais abordados, assim educava-se a família ao mesmo tempo. Mas nesta sociedade católica é algo muito desafiante de se conseguir. Ou seja, esta pessoa deixa também aqui a nota da importância de ter também acesso aos materiais pedagógicos para depois também sentir menos desafios na implementação ou na implementação da educação para a sexualidade também em casa, para ser um trabalho articulado entre todos os atores. E assim, a jeito de conclusão sobre os resultados destes dois questionários, a educação para a sexualidade, tal como ela tem sido vivida por muitas pessoas autistas, continua realmente a não responder às suas necessidades, às suas experiências e às suas formas de estar no mundo. Foram identificadas lacunas significativas, desde a escassez ou a inadequação dos conteúdos abordados, como nós vimos, até também à falta de cooperação por parte de quem ensina e também dos ambientes pouco acessíveis, nomeadamente a nível sensorial e também ao nível da comunicação. Uma pessoa a entrar. Sim. Por outro lado, foram valorizadas abordagens respeitosas, livres de julgamento, sensíveis à diversidade de identidade e que não reforcem normas sociais rígidas. E, por fim, foi também dada muita importância a metodologias flexíveis, formas alternativas de comunicação e também de avaliação, e de espaços educativos onde se possa colocar dúvidas em segurança e sem ter medo de julgamento. Portanto, falar de educação para a sexualidade inclusiva exige mais do que adaptar um ou outro conteúdo, exige realmente escuta, formação, estrutura, exige empatia e também uma mudança geral e transversal de perspectiva que veja a neurodivergência não como algo que deva ser corrigido, como algo que deva ser normalizado, mas como uma forma legítima de experienciar o mundo. E só mesmo antes de irmos aqui para o nosso breve intervalo, apresentar-vos só assim muito rapidamente a campanha Autissex, o nosso corpo, os nossos direitos. Esta campanha era uma das atividades do projeto, se lembram do slide inicial. Ela decorreu durante o mês de novembro. Tivemos 2 eventos presenciais. Tivemos na Biblioteca de Marvila e tivemos também na Biblioteca das Caldas da Rainha, para tertúlias, para conversas abertas sobre este tema da sexualidade, do autismo, da educação para a sexualidade. Fomos também convidadas para estar num programa de rádio, na Rádio Movimento PT Online, onde estive eu em representação da Voz do Autista e esteve também Impacto Educa. Pedia só quem entrou agora e que tem o microfone ativado que o pudesse desativar, por favor. Pronto. E para além destes eventos presenciais, tivemos também uma campanha online. Esta imagem aqui, que é a terceira a contar do lado esquerdo, esta, é uma delas. Nós
fomos partilhando várias imagens que abordavam, em português e em inglês, que abordavam aspectos relacionados com os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência, nomeadamente das pessoas neurodivergentes. Se quiserem ouvir o programa da rádio, ele está disponível também online, eu creio que também no site do projeto e também no YouTube. Pronto, vou aqui interromper, vou só aqui ativar um. Temos agora um tempinho para o intervalo para quem quiser fazer um pequeno intervalo, para ir à casa de banho, para tomar um café. Ou quem quiser ficar por aqui e colocar alguma questão também o podem fazer. É como preferirem. Eu já vos roubei aqui um bocadinho do tempo do intervalo. Durante já só temos aqui 6 minutos, mas também podemos estender a 10, se precisarem dessa pausa. Eu, entretanto, Joana, já coloquei no chat a ligação para o projeto Autissex para poderem ir lá espreitar, ficarem mais conhecedores do projeto. Obrigadíssima, Paula. Boa. Olha, Sim, eu posso Uhum. fazer uma questão já. É o seguinte, vocês quando fizeram este estudo, tinham noção do que é que realmente era abordado nas escolas em termos de currículo sobre educação sexual? Sabem que no 6º ano, por exemplo, na disciplina de ciências, no 9º ano, na disciplina de ciências, são abordadas questões da educação sexual. Portanto, e de alguma forma, há repetição, não é? Porque aquilo tem que ser sempre lembrado ao longo da escolaridade. No 9º ano, os jovens já têm entre os 14 e 16 anos. E, na verdade, mesmo há muita dificuldade, eu digo isso porque eu estou a acompanhar há uns anos. E estou a pensar em particular numa colega de ciências, ela é uma pessoa até que tem assim, muito à vontade e muito jeito com os jovens. Claro que nós, quando pensamos naquilo no currículo, nós estamos a pensar em conteúdos que são abordados de uma forma um bocadinho mais técnica, não é? Estamos a falar do aparelho sexual masculino, do aparelho sexual reprodutor da mulher e por aí fora. E claro que depois há muitos risos, há muitas questões, e eu acompanho também pessoas com autismo, tenho alunos com autismo. A verdade é que há muita dificuldade ainda nestas idades. Se no 6º ano há muita imaturidade, eles ouvem, mas têm muita dificuldade, acaba por ser muito abstrato, porque eu tenho alunos que, quando eu digo, mas tu deste isto no 6º ano, não se lembram absolutamente nada dessa matéria, e têm muito desconhecimento, apesar de ser dado, lá está, no 6º ano, e chegam ao 9º ano com muitas, muitas dúvidas, também porque as famílias têm muita dificuldade em abordar estes temas. Isto eu estou a falar dos jovens em geral. Ora, como disse muito bem a Joana, estas questões da educação sexual não tocam só nas pessoas neurodivergentes. Acho que toca em muitos dos adolescentes, pelo menos eu acompanho até ao 9º ano atualmente, e há um grande desconhecimento e uma grande dificuldade em abordar em casa. Então, a educação sexual, depois, por outro lado, tem também aqui uma carga, e não sei se têm conhecimento também, que na disciplina de cidadania e desenvolvimento havia uma parte de educação sexual prevista. Ora, isto, entretanto, gerou muita confusão e aqui muita celeuma ao ponto de criar alterações na cidadania, nesta área curricular. Por isso, não é assim tão fácil, quando nós pensamos que compete à escola abordar certos conteúdos. Uma coisa é abordar a parte técnica, como eu disse, do aparelho reprodutor, do aparelho sexual, tudo muito bem, e no meio daquilo, claro que há aqui uma explicação por parte dos professores, mas há depois toda uma parte que é sensível, e essa parte eu penso que compete ao profissional de saúde, ou a um psicólogo, ou à família, essencialmente. Acho que compete mais à família, não é? Porque não é fácil estar à espera que seja na escola que se abordem certas questões. Acho que tem que se dividir muito bem aquilo que compete à escola e aquilo que compete aos profissionais de saúde e à família. Eu acho que só assim é que se conseguiria complementar aquilo que é preciso, não é? Dos jovens. Os jovens falam entre eles muitas vezes de coisas que nem são bem verdade, porque
eu digo isso da minha experiência e, sinceramente, acho que é muito complicado estar à espera que sejam os profissionais nas escolas a abordar certas questões no âmbito da educação sexual. É isso que eu acho. No que me toca a mim, eu tenho um aluno, nós ainda temos connosco um aluno de 20 anos, tem autismo. Quando ele tinha 16 anos, eu acompanho, agora já não estou a acompanhá-lo, mas de alguma forma vou sabendo, não é, o que é que está a acontecer. Mas quando ele tinha 16 anos era eu que estava a acompanhar e posso partilhar este caso. A mãe, ele chegava à escola e dizia-me que se eu sabia tudo o que ele fazia. E eu achava muito estranhas aquelas perguntas. Até que estávamos uma vez a organizar o e-mail dele, eu apanho um e-mail da mãe a dizer que as professoras da escola sabiam tudo o que ele fazia, porque ele andava na Netflix a ver conteúdos e programas que eram um bocadinho, no entender da mãe, eh, pronto, um bocadinho além daquilo que a mãe achava que seria o desejável. E então, o que é a estratégia da mãe foi dizer que nós na escola sabíamos tudo o que ele fazia. Portanto, ele começou a ficar com um pouco de uma certa psicose de perseguição, que nós na escola é que andávamos a ver tudo o que ele fazia em casa. Claro que essa estratégia é extremamente incorreta por parte da mãe. Ela queria evitar que ele visse, e então usou os professores como a arma para limitar aquilo que ele fazia. Claro que isso também não é correto. Eu, entretanto, falei com a mãe, e combinei com ela que iria abordar com este meu aluno alguma coisa da educação sexual, portanto, como é que é, em relação a um rapaz e uma rapariga, e ele parecia outro. Quando estávamos a conversar sobre isso, claro que eu entrei sempre pela parte mais técnica, não é? E também, ao mesmo tempo, depois ir falando como é que é uma abordagem a uma rapariga, como é que poderia fazer. Isto pensando sempre também nas dificuldades que ele tem. Mas não é fácil, pelo menos em grupo também estamos a pensar como fazer essa abordagem a pessoas neurodivergentes. Pronto, eu estou a alongar-me um bocadinho, mas Não tem problema. eu penso que sinto que há aqui questões que têm realmente também que ser da responsabilidade não da escola. Não sei se concordam ou não, mas sei que não é fácil. Mesmo eu, quando estava a falar com ele, estava sempre não é, a usar de muito tato e de zelo naquilo que estava a transmitir. Uhum. Não é? Obrigada pela sua intervenção, Antonieta. Eu vou tentar apanhar tudo o que eu fiz notas, vou tentar apanhar tudo o que referiu. E realmente nós acreditamos que e nós baseámos-nos no desenvolvimento dos materiais e nos nossos estudos em diretrizes nacionais e internacionais. Portanto, a Unesco, no documento das orientações práticas, refere também que este deva ser um trabalho articulado entre família e Pois. escola. Claro que a família não pode fazer como no caso em que a Antonieta partilhou uma responsabilização total da escola, não é? Como dizer, a escola é que é responsável por isso. Mas eu acredito, eu dou-te já a palavra a seguir, Marta, eu acredito que isso venha eventualmente de um lugar de não saber como abordar estas questões em casa. E acaba por revelar aqui precisamente como o próprio questionário também mostrou, acaba por revelar aqui esta falta de conhecimento, falta de materiais, falta de saber como abordar e uma falta também de formação e de uma articulação com a escola. E daí a mãe, eventualmente, sentir esta dificuldade e a forma que ela encontrou foi dizer a escola é que sabe, a escola é que resolve. Isto relativamente a este ponto. Relativamente ao ponto que referiu do sexto e do nono ano e depois não se lembrarem absolutamente nada, um, o que algumas pessoas autistas também partilharam connosco foi que as coisas já abordadas são sempre as mesmas, são a biologia, os órgãos sexuais reprodutivos, a contracepção, e as doenças, e as infecções sexualmente transmissíveis, e que isso se vai repetindo. E de uma forma muito pouco interessante também, muito pouco envolvente, que acaba por gerar esses tais risos, essa vergonha, e não uma abordagem mais aberta, mais natural a estes assuntos e à sexualidade, que é um pilar fundamental humano, ou seja, faz parte, tal como outras dimensões fazem parte. Só que efetivamente. Existe falta também de formação e de apoio para os docentes. Eu acredito, como a Antonieta está a dizer, que se sintam desapoiadas, sem saber muito bem, ok, agora eu tenho que lidar com esta situação
com este assunto, mas não tem realmente aqui alguém por trás a dar-me ferramentas para isso, materiais pedagógicos, formação. Houve uma partilha também num encontro que, por vezes, existem formações, mas que elas são facultativas, então as pessoas, obviamente, têm que escolher entre formações é que também lhes vão dar, vão contribuir para a progressão na carreira e quais é que não, e que acabam por ter que fazer aqui uma escolha, e que se calhar essas passam para segundo plano. Um, Talvez se não me esqueça aqui nada do que eu tinha apontado. Mas eu acredito que seja difícil, tal como a Antonieta estava a dizer. Nós não acreditamos, não dizemos de todo que não, obviamente, que isto não seja um assunto complexo, mas acreditamos que pode ser descomplexificado, também, e foi nesse sentido que nós pretendemos, trabalhar. Vou dar a palavra à Marta e depois à Paula, para depois, no fim, temos novamente um espaço para discussão, está bem? Onde podemos novamente também discutir mais ideias. Marta. Bom, olá, boa noite, boa tarde. Bem, primeiro cumprimentar a Paula, que ainda não conheço presencialmente, e dizer que também já pus no link, no chat, pus a ligação para o programa de rádio e dar os parabéns pelo projeto. Quem sabe, aliás, o guia já está a ser solicitado no Brasil, portanto, temos um educador para a sexualidade muito interessado em conhecer, portanto, vamos chegar lá. Fantástico. Obrigada, Chama-se Marta. Marco Fantástico. Ribeiro, se quiserem procurar. Obrigada. Paula, vou passar então a palavra a ti. Sim. É por causa da intervenção da Antonieta. Antonieta, eu percebo mesmo completamente essa intervenção, porque eu também sou professora. Portanto, sei qual é a nossa realidade, as várias realidades com que temos que lidar na escola e aquilo que nós conseguimos fazer e não conseguimos fazer. Mas de facto, e é verdade, no sexto ano, no nono ano, os alunos têm estas, são abordados estes conteúdos curriculares, mas nós não nos podemos esquecer que a sexualidade, isso é uma coisa que todos nós sabemos e entendemos, não é apenas a parte biológica, é fundamental, obviamente, mas não é a única. E os pais também não sabem falar, muitas vezes eles não sabem falar das outras dimensões, as dimensões que envolvem o afeto, que envolvem o tal consentimento, que é extraordinariamente importante nos dias de hoje e para todos, porque de facto este projeto Autissex é para todos. Se nós, quando vocês tiverem a oportunidade de o ler, portanto, tudo o que lá está proposto, de facto, é para todos. Não é muito, há coisas que não são assim tão fáceis de implementar, sobretudo porque é suposto a escola servir para implementar tudo, não é? Sem formação, e nós às vezes, enquanto professores, sentimos muito isso, então, mas agora temos que fazer, temos que aplicar isto, temos que aplicar aquilo, e esquecemos de que, às vezes esquece a sociedade em geral, que estas questões de educação em sexualidade ou para a sexualidade não fazem parte do currículo académico dos professores, mas não fazem parte do currículo académico dos professores, tal como não fazem dos médicos, se não sabem, ficam a ter conhecimento, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos sociólogos e por aí fora. Portanto, embora seja um campo de estudo assim, científico muito, tanto com muita matéria, mas em termos académicos ele só recentemente é que levantou mais alguma curiosidade, digamos, e está a ser oferecido também em termos académicos, sobretudo em pós-graduações ou outras formações especializadas, a todas as áreas do conhecimento, inclusive da educação. Dito isto, nós podemos abordar a sexualidade na sua dimensão da afetividade, das questões de género, várias áreas curriculares, não tem que ser só, obviamente que naquelas mais dedicadas, ciências e por aí afora têm que ser, mas nós podemos utilizá-la numa aula de português, numa aula de educação visual, na verdade em todas as áreas curriculares.
porque podemos fazer uma abordagem, então vamos lá ver o que é que. Podemos, por exemplo, apresentar um filme ou uma mensagem publicitária e ir ver que mensagens é que estão ali a ser veiculadas. Portanto, não precisa de ser especificamente só a parte biológica de todo, que é fundamental, obviamente, também, mas na verdade nós conseguimos abordar estas temáticas se quisermos, obviamente, temos que ter aqui formação, isto tem que ser enquadrado, temos que nos sentir à vontade para o fazer. Portanto, em qualquer área curricular. Percebo as questões relativas, e para isso precisamos de profissionais também que nos ajudem. Percebo, em particular, as questões relacionadas, aos encarregados de educação, aos pais, que hoje em dia são bastante, um bocadinho mais polarizadas, hoje, não é? E nas escolas, nós às vezes debatemos com as questões de eu quero falar nisto, mas depois não sei qual é o feedback que vem de casa, não é? De qualquer das formas, é sempre positivo nós irmos tentando encontrar abordagens, como por exemplo com este projeto, que está mais, neste caso está mais vocacionado para o ensino secundário, mas como disse a Joana, isto é porque o projeto está desenhado assim, mas na verdade as questões do corpo, do consentimento, tudo isso já devia estar a ser trabalhado desde o pré-escolar. Mas percebo as questões da Antonieta, não sei se ainda fui baralhar mais, mas pronto. Obrigada, Paula, que traz aqui também uma visão enquanto professora também, não é? Ou seja, que tem aqui um insight, ainda, ou pode fazer aqui um comentário também diferente do meu. Eu sugeri então que avançássemos e que no fim abríssemos aqui novamente um espaço onde pudéssemos fazer partilhas, trocas de opiniões, etc. A menos que alguém, a Margarida ativou a câmara, gostava de. Não, está ativou a câmara. Então vamos aqui voltar. Ahm, e passávamos então aqui. Vou pensar colocar aqui. Sim. E passávamos então aqui à parte do pré-lançamento do Guia Prático Autissex e também do programa. Este é o aspecto dele por fora. Orientações para uma educação para a sexualidade inclusiva e neuroafirmativa. Porque é que nós decidimos então criar este guia? Nós verificamos que existem falta de materiais realmente inclusivos para pessoas autistas, mas sublinhando novamente o que eu disse no início, o que a Paula referiu também agora mesmo, este guia, este programa não é uma coisa específica para pessoas autistas e não é para ser utilizado só com pessoas autistas. Ele é simplesmente inclusivo para todas as pessoas. Ou tentámos que ele fosse o mais inclusivo para todas as pessoas. Porque é que ele também foi criado? Porque existe realmente a necessidade de informação rigorosa, acessível e neuroafirmativa, para reforçar também o direito à educação para a sexualidade, tal como está previsto na Lei 60/2009, e também para criar aqui recursos específicos para docentes do ensino secundário. Como é que isto pode então ser utilizado em contexto escolar? Em planeamento de aulas e estratégias inclusivas de educação para a sexualidade, para formações internas das equipas de programa de promoção de educação para a saúde, direções, tutores e tutoras. Pode ser um recurso em tutorias e orientações escolares e com apoio a conversas com famílias quando necessário, ou seja, pode servir também enquanto recurso para isso. E pode funcionar como um suporte para escolas que queiram rever práticas, e, quando aplicável, políticas internas também na área de educação para a sexualidade. Ou seja, não significa que uma escola tenha que pegar neste guia e implementá-lo zás trás, se me permitem a expressão, de tudo, da página 1 até à página 70, mas ele pode servir realmente como ferramenta para consulta, para esclarecimento de dúvidas e para eventuais, então, alterações nas políticas internas. Os princípios orientadores deste guia são um modelo social da deficiência, ou seja, que não vê a deficiência como um problema individual, mas como um problema
estrutural e sistémico da sociedade, a neurodiversidade como parte da diversidade humana e não como uma doença, algo que precisa ser normalizado ou encaixado num padrão. Outro princípio orientador é a autonomia, o consentimento e a autodeterminação, uma linguagem clara, acessível e não infantilizante, que ainda acontece muito, sobretudo com pessoas com deficiência, e também uma abordagem baseada em direitos humanos. E o que é que este guia traz de novo? A sexualidade é tratada de uma forma neuroafirmativa, sem modelo deficitário, a integração entre autismo, género, diversidade, LGBTI e direitos, as explicações acessíveis sobre consentimento, comunicação e barreiras sensoriais, tem algumas orientações práticas para ajustar atividades e ambientes de salas de aula, e o que também é um aspecto muito inovador é ele ter sido produzido com contributos diretos de pessoas autistas e também de organizações parceiras na área. Em termos gerais, o guia está dividido por 7 capítulos, tem uma introdução, tem depois uma fundamentação teórica e científica, um capítulo dedicado ao autismo e inclusão, tem alguns pontos-chave e alguns mitos relativamente ao autismo e à sexualidade. Depois o capítulo 4, dedicado à educação para a sexualidade inclusiva, em que tem conteúdos e possíveis adaptações para implementar esses conteúdos. No capítulo 5, estratégias pedagógicas e ferramentas que podem ser utilizadas na sala de aula. No 6, a avaliação inclusiva e participativa, como é que poderemos implementar isso, e depois o capítulo 7 tem uma longa lista de recursos, de referências, de literatura, de projetos na área de educação para a sexualidade, de linhas de apoio, tem uma série de recursos disponíveis. E eu decidi trazer aqui para vos mostrarem um bocadinho mais detalhe o capítulo 4, perdão, que é então sobre a educação para a sexualidade inclusiva, conteúdos e adaptações, e o foco especial destes conteúdos, destes pontos, deste capítulo, foram 8, que foram aqueles mais referidos por parte das pessoas autistas nos questionários. Reconhecer e lidar com comportamentos abusivos e indesejados, o consentimento, a saúde sexual e higiene pessoal, comunicar desejos e limites, explorar diferentes tipos de relações, intimidade, sensorialidade e conforto físico, pornografia e mídia e direitos sexuais e reprodutivos. Estes foram os conteúdos mais referidos por parte das pessoas que responderam ao questionário. Portanto, estes estão no guia e eles estão sempre divididos por tema, depois, porque é que é fundamental, quais é que são as barreiras mais comuns na abordagem a este tema, como é que podemos adaptar para ser então mais inclusivo e acessível e algumas sugestões de ferramentas práticas que podemos utilizar. No guia estão estes 8, mas depois no programa, como eu já vos vou mostrar, estão naturalmente todas as dimensões que nós consideramos que um programa para a educação para a sexualidade deve abordar. Estes ganharam só no guia aqui um maior destaque porque foram aqueles que as pessoas que participaram no questionário destacaram como as mais importantes e que sentiram mais falta. Em termos de estratégias pedagógicas e ferramentas, nesse capítulo tem os princípios os princípios operacionais, como a previsibilidade, a sensorialidade e outros. Tem um exemplo de um roteiro de uma sessão inclusiva, ou seja, como é que nós podemos organizar uma sessão inclusiva desde o que antecede, a abertura, o durante, uma pequena avaliação, não uma avaliação como um teste, mas como uma autorreflexão, não é? E um fecho, ou seja, tem um propósito de todo um roteiro. Tem uma parte dedicada naturalmente à diferenciação pedagógica e ao desenho universal da aprendizagem, como não poderia deixar de ser. E depois tem exemplos de atividades práticas adaptadas, e este capítulo contou aqui com uma especial ajuda de Impacta Educa, e estas atividades estão expostas por um nível, uma necessidade de apoio moderado, maior e mais elevado. Tem exemplos gerais
de como podemos adaptar atividades e depois tem mesmo uma tabela completa com exemplos de uma atividade e como é que nós como é que podemos fazer a mesma atividade adaptada a 3 níveis diferentes de maior ou menor necessidade de suporte, para realizar exatamente a mesma atividade. Depois temos também uma sugestão de adaptações em sala de aula, seja em termos de tempo, de previsibilidade, de ambiente sensorial, e de alguns outros. E depois temos também uma checklist de preparação, que tem vários aspectos ou seja, para a pessoa verificar se realmente tem conhecimento sobre as coisas, se tem tudo preparado, e depois uma checklist também pessoal, para a pessoa docente, ou seja, eu estou confortável, tenho a informação que preciso, existe algum assunto que eu precisava antes que fosse outro colega a abordar, ou precisa de ajuda, ou seja, também é um bocado uma coisa mais introspectiva de perceber como é que eu própria me sinto em relação a isto, ou eu própria me sinto em relação a isto, e de que aspectos, ferramentas, informações adicionais é que eu poderei eventualmente precisar para que também me sinta confortável nesta posição. Porque naturalmente a pessoa que está a dar esta aula também precisa ela própria de se sentir à vontade e confortável e não constrangida para criar uma relação também de maior segurança e de maior à vontade com toda a turma. Este foi assim como se diz em inglês, o sneak peek do guia prático. Ele vai sair até ao final do mês, ele vai ficar disponível, depois completo. O programa educativo, aprendizagens essenciais, estratégias e exemplos de atividades para o ensino secundário. Ora, ele tem como base conceptual e referências, naturalmente, as orientações da Unesco, de 2019, para a educação integral em sexualidade, como referenciais portugueses também para a educação para a saúde e educação para a sexualidade, da Direção-Geral de Educação, referenciais da Associação para o Planeamento da Família, entre várias outras. Também literatura científica recente sobre autismo e sexualidade e educação para a sexualidade e também, naturalmente, os contributos que foram recolhidos, quer através dos questionários, quer através dos grupos focais realizados com as pessoas autistas e especialistas na área da sexualidade e da educação. E em termos de estrutura, ele está dividido por 12 dimensões grandes, como podem ver aqui do lado esquerdo, ou seja, o primeiro, o corpo, desenvolvimento e autoconhecimento, o segundo, sexualidade positiva, desejo e prazer, consentimento, limites e autodeterminação, comunicação, desejos e limites, relações, afetos e diversidade de relacionamentos, género, orientação sexual e depressão, a dimensão 7, saúde sexual, higiene e bem-estar, intimidade, sensorialidade e conforto físico, mídia, pornografia e cidadania digital, violência, abuso e segurança online e offline, que é cada vez mais um tema, infelizmente, direitos sexuais e reprodutivos e, por fim, acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Todas estas dimensões estão divididas depois por aprendizagens essenciais e dentro das aprendizagens essenciais temos conhecimentos, capacidades e atitudes. E aqui não foi uma invenção da roda, é realmente assim também que, nomeadamente, a Unesco sugere que deve ser construído um bom programa de educação para a sexualidade, ou seja, aqui não é nenhuma invenção da roda, é simplesmente realmente uma diretriz transversal. E nós fizemos isto então para cada uma das 12 dimensões. Depois tem algumas dicas de ações estratégicas e ensinos, algumas dicas também de exemplos de atividades, e cada uma das dimensões tem uma caixa, eu estou-lhe a chamar caixa porque é literalmente uma pequena caixa, que tem algumas notas sobre especificidades para estudantes autistas, ou seja, porque é que este tema poderá ser importante, ou o que é que poderá ser importante ter em conta nesta dimensão específica para pessoas autistas. E pronto, estas duas ferramentas vão estar brevemente disponíveis no nosso site, em formato PDF, gratuito, para vocês descarregarem, divulgarem e esperemos que usarem também. Muito obrigada. Chegamos aqui ao final da apresentação do projeto Autissex e dos seus principais resultados. Qualquer dúvida que tenham, podem contactar-nos cá em baixo.
Não sei se vem o meu rato ou não, mas cá em baixo está o nosso e-mail, projetos@vozdoautista.pt. No nosso site, que a Paula também já partilhou no chat, está disponível toda a informação sobre o projeto Autissex e muito em breve estarão então também disponíveis lá os materiais que desenvolvemos. Muito obrigada. Vou parar aqui o compartilhamento. E abri agora, desculpem, abri agora então para dúvidas, comentários, partilhas, desabafos, ao que sentirem necessidade. Hum, eu posso desbloquear este impasse inicial. Quando nós estivemos num projeto, quando nós estivemos na rádio, também com Marta Ferreira, eu não me consigo recordar se foi nesta emissão, especificamente dentro que fez parte da campanha, ou se foi numa outra emissão para a qual nós também fomos convidadas, que tinha a ver com a nova estratégia da cidadania, muito problemática, como a Antonieta também já referiu, e com a consulta pública. Nós, obviamente, participámos na consulta pública. Desculpem, agora perdi-me no que eu queria dizer. Às tantas, uma das perguntas foi se achávamos que agora, com esta nova configuração e como esta questão da estratégia estava, se isto agora ia afetar a implementação do nosso programa e do nosso guia, o que é que agora ia acontecer com isto. Nós achámos precisamente, eu creio que até talvez tenha sido a Sofia da Sexualidades, eu não me recordo exatamente quem é que comentou, mas disseram, ou Marta, que achávamos que era precisamente este o momento, ou seja, em que precisamos de estar atentas, precisamos de estar ativas e não podemos recuar num momento destes, não é? Em que direitos fundamentais, como o direito à sexualidade, é um direito fundamental humano, está a ser realmente posto aqui em causa e em perigo. E então, sim, nós achamos que este é um momento para o nosso projeto, nós não desanimamos, nós ganhamos mais força. E esperamos mesmo, sinceramente, que ele possa ser usado da melhor forma possível. Nós estamos cá para qualquer dúvida que surja ao consultarem os materiais, alguma necessidade que sintam, alguma dificuldade específica em alguma dimensão que possam encontrar e que tenham algum estudante e não percebam bem, ok, como é que eu posso dar a volta a isto, nós estamos disponíveis para apoiar no que pudermos e naquilo que conseguirmos dentro das nossas competências. Antonieta, sim. Bom, eu vou falar, estava a ver se alguém também falava. Como é que é possível obter o vosso guia prático? Outra pergunta que tenho é, de alguma forma vocês pensam em ir às escolas, em deslocarem-se às escolas, fazer alguma sessão sobre isso? Gostaria de saber na prática como é que vocês também já pensaram, e uma vez que também não vão desistir, e é isso mesmo que nós temos que fazer. No âmbito da cidadania, desaparece a sexualidade, a palavra sexualidade, porque incomoda certas pessoas, não é? E a parte da saúde reprodutiva, portanto, eu também entendo eu, e falo por mim, que foi um retrocesso, quer dizer, estes medos de abordar e de falar das coisas, quando é preciso cada vez mais clarificar, mas pronto, mas nas escolas nós também não podemos baixar os braços. Pronto, e eu vou só dizer mais uma coisa, para depois me responder. Ali está mencionado o Programa de Educação para a Saúde, o PES, nós temos na escola, e curiosamente é esta colega de ciências que eu há bocadinho estava a referir, é ela que está à frente deste PES, e como eu disse, ela é uma pessoa que não se fica só por questões técnicas, ela naturalmente, ela aborda, quando está a falar com os alunos, ela certamente dá sempre mais qualquer coisa em relação àquilo que falou, da afetividade, eu tenho a certeza, pela colega que conheço, e não será a única, não é? Ficará por aí. Mas porque nós, professores, nunca esquecemos a dimensão humana. A dimensão humana é exatamente isso. Não nos ficamos só pelo currículo, há sempre, até porque depois há a dinâmica da aula. Mas pronto, é só mais um apontamento. Mas a pergunta inicial, as perguntas é realmente como obter esse guia. Acho que eu me fiquei muito curiosa e acho que seria de envolver esta minha colega. E porque nós temos na escola um gabinete que a diretora do seu projeto, que é recente,
que é o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, não é só para questões de disciplina, é exatamente para apoio, e então faz todo sentido e engloba aqui este PES, o Serviço de Psicologia. Então seria muito interessante poder fazer chegar este guia, está bem? E pronto, e outras formas de vocês partilharem o vosso conhecimento neste momento. Muito obrigada. Claro, claro, muito obrigada, Antonieta. Tanto o guia como o programa irão ficar disponíveis até ao final deste mês, no nosso site para download. Se por acaso não tiverem a encontrar, pode enviar-nos um e-mail para projetos@vozdoautista.pt e nós podemos enviar, se não tiverem a encontrar. Mas eles vão ficar os dois no site. Relativamente à sua segunda pergunta, nós estamos sempre disponíveis, mediante também a nossa possibilidade e disponibilidade, para nos deslocarmos a escolas ou quem nos solicitar para intervenções, para ações relacionadas com qualquer um dos assuntos. Por isso, sim, nesse caso é enviar-nos também um e-mail e para nós vermos, mediante capacidade e disponibilidade, como é que podemos articular isso da melhor forma. Ok, obrigada. Obrigada a nós. Não sei se mais alguém gostaria de colocar uma pergunta, fazer um comentário. Não? Então, pronto. Se por acaso. Ah, a Paula levantou a mão, sim. Paula. É só para dar aqui mais um feedbackzinho. Portanto, de facto, solicitar a participação destas instituições às escolas é uma mais-valia tremenda que as escolas têm. Para além disso, também, portanto, se tiverem aqui outros colegas professores, é sempre bom falar nas direções e junto aos centros de formação de professores a necessidade de formação nesta área, para nos sentirmos todos mais confortáveis depois nas dinâmicas com os nossos alunos. Obrigada, Paula. Esqueci-me também de referir, e agora por a Paula ter falado, lembrei-me, e no próprio guia isso também lá está. Por exemplo, no capítulo dedicado à sexualidade positiva, que foi desenvolvido pela nossa parceira, tem também a indicação de que se precisarem de mais informação específica relacionada com aquele assunto em específico, está lá o contacto e podem também solicitar algum tipo de intervenção ou presença, perdão, por parte dessa. O mesmo diz respeito ao capítulo dedicado à diversidade de género, à expressão de género. Também a ILGA está muito disponível e fazem muitas vezes intervenções diretas em escolas, ações, etc. Portanto, nós estamos aqui todas disponíveis para vos apoiar no que conseguirmos e no que pudermos. Ok, muito bom. Tá bem. Muito obrigada, Maria, pelo seu comentário. Pronto, nesse caso eu agradeço mais uma vez à Associação Portuguesa Voz do Autista, agradeço mais uma vez a vossa presença neste webinar. Mais uma vez um agradecimento público também às nossas entidades parceiras que ajudaram a tornar este projeto possível e mais rico também. E vou passar a palavra à Luísa. Sem querer. Boa tarde a todos. Agora, mais formalmente, apenas para dizer que de facto há um trabalho extraordinário que será sempre uma mais-valia para nós. À semelhança da minha colega Antonieta, também na minha escola há o dia de gabinete do PES, portanto um bocadinho, digamos, multifacetado. Também irei passar, portanto, a existência deste projeto. E pronto, e um bocadinho também a corroborar aquilo que a minha colega Antonieta disse, aqui um dos obstáculos, vamos lhe chamar assim, não sei se é a palavra mais correta, mas será algo por aqui, é um bocadinho as famílias, porque as famílias acabam por não abordar este assunto em casa e acabam por colocar tudo na escola.
E depois acabamos por ficar aqui com uma linha muito ténue entre aquilo que podemos dizer, com aspas, e não podemos. Andamos aqui num limbo. Se chega a casa, mas então estão com essas conversas, a minha filha, o meu icão não está preparado para ouvir nada disso, não podem estar a dizer isto na escola. Se nada é dito, também passa insuficiente formação aos alunos, ou seja, apenas reforçar a existência, que não é nada de novo, é claro, só reforçar entre o papel da escola e o papel da família, claro. Há muitos anos atrás, eu que sou assim uma rapariga dos 60 e tal, este assunto era um assunto de família e agora passou para as escolas, certo? Passado estes anos todos. Ele é bem-vindo, tudo bem, mas continuamos aqui, pronto, com algo que provavelmente havia de ser mais um assunto em parceria escola-família, mas estou em crer que acaba por passar muito para a escola e muito pouco para a família. E depois penso que também daqui os alunos sentirem-se insuficientemente esclarecidos, ou seja, também depois aquilo levanta muito aos alunos que provavelmente era suposto ser reforçado, ser esclarecido em casa e que também não é. E todos compreendemos que depois o que passa na escola será muito pouco face à necessidade de todos os alunos. Quando se fala de alunos neurodivergentes, pior ainda. E pronto, e era assim apenas esta chega e, assim, e dar os parabéns pelo vosso trabalho, que de certo será usado nas escolas. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada, Luísa, pelas tuas palavras. Eu compreendo mesmo que seja e acredito que seja um trabalho difícil realmente em perceber, ok, onde é que eu quero realmente dar estes assuntos, mas o que é que a família vai pensar? Mas depois os alunos ficam sem informação. Como os alunos não têm estes assuntos abordados em casa, depois, quando são abordados de repente na escola, também levanta mais esta sensação de tabu e de risinhos, não é? E de vergonha, porque não têm esse background que supostamente deveriam ter em casa, e eu acredito perfeitamente que enquanto docente isto seja aqui uma situação difícil de gerir também, não é? Marta e depois a Paula. Eu queria dizer então que o link para o programa de rádio está no chat, mas podem encontrar também no YouTube da Sexualidades, que tem uma playlist com todos os programas, e dar os parabéns ao projeto. De facto, eu própria aprendi imenso e acho que, de facto, obviamente que o guia foi feito para pessoas de ensino secundário, mas pode naturalmente ser adaptado para outros níveis de ensino, pronto, tendo em consideração as várias premissas, não é, do respeito pela diversidade e pelas características de cada criança. Portanto, muitos parabéns e espero que o guia seja muito útil para os professores, que acima de tudo é expedida uma tarefa muito difícil, que é abordar estes temas na escola sem ter informação específica, e é muito importante que as associações como a Voz do Autista, a Sexualidade ou outras que já trabalham nestas áreas, de facto possam, se houvesse essa possibilidade, de fazer workshops ou ações de formações, para que os professores também fiquem mais, sintam essa tarefa mais facilitada e mais, pronto, e também mais informada. Obrigada. Obrigada, Marta. Sim, que se sintam também mais apoiados, não é? Que os docentes sintam realmente também que não estão completamente sozinhos e sozinhos nesta tarefa de realmente transmitir estes conhecimentos, mas terem também aqui algum apoio e já que ele não existe formalmente, enquanto, como a Paula referiu, né, como parte curricular, então que pelo menos a sociedade civil, como quase sempre, está aqui para colmatar estas lacunas e nós fazemos parte dela. Paula, vou passar-te a palavra. Ok, ainda bem que falaste na sociedade civil, Joana, porque obviamente os alunos, se não tiverem acesso à informação fidedigna nem na escola, nem em casa, eles vão continuar a tê-la sempre, porque eles utilizam as redes sociais de uma forma que os pais nem sequer imaginam, nem conseguem controlar, e portanto, todas as crianças e todos os jovens estão continuamente a ter educação em sexualidade. Agora, de que forma, com que valores,
aí é que está o grande problema, não é? Portanto, e daí que todos os projetos que nós possamos trazer para eles que têm direito, não é? A educação em sexualidade é um direito que os jovens têm, e é um direito para todos e em segurança e com conteúdos científicos, conteúdos válidos que os ajudem a transformar esta sociedade no respeito uns pelos outros, na inclusão e no estabelecimento de relações afetivas, emotivas, seguras e prazerosas para todos. E, portanto, não podemos esquecer esta parte essencial. A educação e a sexualidade é um direito de todos e é um direito dos jovens. E nós estamos a falhar enquanto sociedade se não cumprirmos esta parte, que neste caso é nossa, é dos adultos. Totalmente, totalmente não podia ter dito melhor, Paulo, é exatamente isso. E a tua partilha, por acaso, fez-me lembrar aqui o que a Antonieta também partilhou há pouco, relativamente ao jovem dos 21 anos que depois andava a ver coisas na Netflix que não eram necessariamente adequadas, e é precisamente isso que a Paula estava a dizer, ou seja, não é, e a ideia de uma estratégia da cidadania que não inclui a sexualidade é, na verdade, se me permitem, uma ideia muito limitada, uma ideia muito, se me permitem, muito parva, porque os jovens vão na mesma procurar a informação. E depois o que acontece é, se essa informação não existe nem em casa, nem na escola, então vai existir nas redes sociais, na pornografia, que hoje em dia é muito fácil de aceder a qualquer conteúdo pornográfico, ou não necessariamente pornográfico, mas dentro dessa categoria. E claro que depois vão desenvolver ideias muito estereotipadas sobre o que representa a sexualidade, sobre o que é o consentimento, sobre qual é que é o papel de uma mulher numa relação sexual. Isto é muito prejudicial também para meninas e para jovens. Ahm, o questionário também revela, ou seja, realmente é muito isso, é o que estavam a partilhar ambas, sim. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário. Vou ver se há aqui alguma coisa no chat. Então, pronto, agora sim, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa participação também. Ahm, Até ao final do mês, os materiais vão então estar disponíveis no nosso site para descarregarem, para usarem, para partilharem, para divulgarem. E esperamos muito que eles vos possam ser úteis. Muito obrigada. E boas festas! Muito obrigada, Joana, e Obrigada. parabéns também ao trabalho da equipa. Estou Obrigada. expectante para ver realmente isso e vou assinalar aqui na agenda para não me esquecer de fazer o download. Então, Muito obrigada. tá bom, boas festas, obrigada mais uma vez. Obrigada, Boa tarde a igualmente. todos. Em particular a Luísa, que estamos pertinho. É verdade, muito perto. Certo. Até um Boas dia, festas até a um dia. todos. Obrigada. Obrigada. Uma boa Obrigada, tarde e boas festas. até um dia. Até um dia. Obrigada, boas festas. Obrigada. Obrigada, boas festas.